Convidar você a abrir a tua Bíblia lá no livro de Jonas, no capítulo 4. Eu creio que hoje, depois de 7 semanas, você vai achar o livro de Jonas mais rapidamente do que foi no primeiro culto. Alguns porque já está marcado, já deixaram marcado, e isso é muito bom. Isso é muito bom. E eu imagino que também depois de 7 semanas, o livro de Jonas já não é mais o mesmo para você. O livro de Jonas já não é mais sobre aquele homem, aquele profeta que Deus chamou e que ele fugiu e foi engolido por um peixe. E acaba por aí a história. E que você olha para essa história como uma coisa tão infantil. Ah, a história de Jonas, sim, aquele profeta engolido por um peixe. Ou como você, se você não fez isso ainda, dá um Google, como a gente fala. E procura e veja o que você vai encontrar no Google quando se fala de Jonas, da história de Jonas. Você vai ver um homem e uma baleia e só isso. Eu vi, até fiquei assustado, que numa dessas minhas pesquisas encontrei um menino e um golfinho. Aí falou, uau, mas já transformaram até a história de Jonas. Meio Disney, né? Meio transformado, mas transformado. Mas eu espero que ao longo dessas últimas semanas, as quais dedicamos para estudar o livro de Jonas, Deus tenha falado ao teu coração. Deus tenha falado ao teu coração. Deus falou ao nosso coração. A cada semana nos reunimos com o Ministério Pastoral e Deus falou ao nosso coração. Deus a cada semana nos quebrantou. Antes de pregar alguns assuntos aqui que eram difíceis de falar, não porque falar é difícil, falar é fácil, viver é o que é mais complicado. E como iremos falar sobre algo que nós estávamos vivendo inteiramente. E em alguns momentos nos dedicamos à oração. Por nós mesmos, para, como diz Paulo, para que ao pregar, não sejamos nós mesmos desqualificados. E foi um renovo, um bálsamo para cada um de nós. Vimos nessas últimas semanas, percorrendo o livro de Jonas, aliás, volte a sua Bíblia lá, uma página, talvez no capítulo 1. Quando a palavra de Deus vem a Jonas no capítulo 1, e diz assim, Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Vimos neste livro que, apesar de existirem outros personagens, como, por exemplo, os marinheiros, como o peixe, como a planta e o povo de Nínive, e próprio Jonas, o personagem central não é nenhum desses a não ser Deus e o seu implacável amor. Entendendo o implacável como aquilo que não cede, aquilo que não recua, que não retrocede, é aquilo que não pode parar, que desde o seu início até o fim vai e não para. Este é o amor de Deus, e nós vimos isso de maneira muito clara e nítida, acontecendo na vida de Jonas, mas também ao povo de Nínive. Jonas poderia ser muito bem considerado um evangelho, um dos evangelhos, ou uma carta de Paulo a uma das igrejas do Novo Testamento, por estar repleta de conteúdos acerca do evangelho, de quem Deus é e de quem nós somos. Mas diferente desses, como as cartas de Paulo, como se fosse um professor ensinando aos seus alunos, é uma narrativa, é uma história. E nessa história nós vemos o conteúdo do evangelho sendo narrado de uma forma tão interessante, tão interessante. Vimos na história de Jonas, ainda no capítulo 1, que Jonas não achava que os ninivitas deveriam ser alvos do amor de Deus, porque ele estava cego na sua religiosidade, e não se via também tão pecador assim quanto os ninivitas. E Jonas se viu numa situação onde a sua agenda conflitou com a agenda de Deus.
E quando Deus diz vá, ele diz eu não vou. E vou para um lugar totalmente diferente, um lugar totalmente distante. Aliás, o oposto, era para caminhar 400, ele caminha mais de 1000 quilômetros, porque ele desejava ir para um lugar totalmente diferente. Totalmente diferente, onde aquela vontade do Senhor, quem sabe, não iria ser aplicada. Ainda no capítulo 1, nós aprendemos que da perspectiva de Jonas, que fugir leva a uma cauterização de consciência, uma indiferença espiritual e uma insensatez. Uma insensatez. Atitudes, pensamentos, comportamentos. Jonas foge, Jonas desce para Jope, Jonas desce para o navio, Jonas desce para o porão, Jonas dorme. Os marinheiros estão aflitos com a tempestade. O capitão vai até Jonas e diz: por que você está dormindo? Clame ao seu Deus, ore. E Jonas não ora. E Jonas sobe para ver o que está acontecendo. E todos estão orando. E perguntam a ele: quem é você? E ele diz: olha, eu sou hebreu, sou filho de Deus e creio no Deus que criou o céu, o mar e a terra. E na sua insensatez ele não percebe o que ele está dizendo, porque ele está querendo fugir pelo mar. Fugir do Deus que criou o mar e que conhece todas as coisas. Esse é Jonas. Ainda no capítulo 1, agora da perspectiva de Deus, vimos como Deus, em seu implacável amor, usa a tempestade para disciplinar Jonas. Porque o intuito de Deus não é matar Jonas, o intuito de Deus é salvar Jonas, ainda que tenha que salvar Jonas dele mesmo. Vimos que toda adversidade, ou melhor, que todo pecado, que nem toda adversidade é consequência de pecado, mas que todo pecado conduz sim a uma adversidade. E Jonas viveu isso, os marinheiros também. Mas Deus usa tudo aquilo para transformar também a vida dos marinheiros. No capítulo 2 vemos Jonas orando pela primeira vez. E talvez se você pega aquele versículo isolado, você vai dizer: uau, Jonas ora, que profeta. Mas Jonas só ora quando a oração é o seu último recurso. É o seu último recurso. E Deus, em sua infinita graça, ouve a oração de Jonas, mesmo estando ele distante. Capítulo 3, vimos aquilo que deveria ser o único capítulo do livro de Jonas. Quando Deus chama e ele obedece. Está lá no capítulo 3, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Talvez esse deveria ser o único capítulo do livro de Jonas. Quando Deus chama e ele obedece. Mas é interessante notar que Deus trata o coração de Jonas. A obediência era o alvo. Ou seja, por mais que a gente ache que Deus tratou o coração de Jonas na tempestade, enviando o peixe, e para muitos talvez a resposta seria: ok, Jonas, você compreendeu, você entendeu que você estava fugindo, você entendeu o seu pecado, a sua religiosidade, está ótimo, vai para casa e descanse agora. Não, Jonas vai ter que obedecer. Ainda esta semana, me deparei com algumas notícias de vendo pessoas insistindo na obstinação, na decisão de ser contrário àquilo que Deus diz. Uma hora ou outra, este coração vai se voltar para o Senhor. Alguns com amor, com o coração pleno, e outros com lágrimas. Porque Deus, a gente viu tratando no capítulo 1 e no capítulo 2, no capítulo 3 diz: e a palavra veio a Jonas pela segunda vez: levanta-te e vai, você vai obedecer. Você vai obedecer. Você vai obedecer. Alguns acham que a graça, o tratar de Deus no coração, é livrar-se da obediência. Vai ter que obedecer. Talvez alguns diriam: Jonas, agora vai para casa. E nunca mais faça isso, hein? Menininho mimoso. Jonas não faz como Deus não faz como nós. Deus diz: você vai obedecer. Você vai obedecer. Esse negócio aqui não está colando, né?
No capítulo 3, vemos a graça de Deus manifesta, pois foi o pior sermão mais bem sucedido da história. Foi o sermão de Jonas. Pregou sem vontade, pregou pela metade, mas a cidade inteira se converte. Um avivamento real acontece, fruto apenas da graça de Deus. Obediência e graça. Chegamos ao capítulo 4, onde aprendemos que havia uma disfunção no coração de Jonas, que o levava a ter reações extremas, revelando os seus ídolos, que controlavam os seus sentimentos, que o levava a distorcer a realidade, e que também revelava ídolos que controlavam e eram centro da sua vida. A tal ponto que Jonas preferiu morrer. Jonas chegou a afirmar de maneira irônica: eu sabia que tu és Deus misericordioso, Jonas capítulo 4, verso 2, e compassivo, muito paciente e cheio de amor, que prometes castigar, mas depois te arrependes. Mas a grande ironia é que Jonas não tinha percebido que tudo isso estava acontecendo com ele mesmo. Deus estava sendo paciente com ele mesmo. E Deus ouve com graça, responde com paciência, revela o seu pecado com compaixão, usando uma planta como instrumento de ensino e redenção para a vida de Jonas. Essa é mais ou menos a história, um resumo da história de Jonas, um resumo daquilo que estudamos esses últimos dias. Mas eu quero ler mais uma vez o capítulo 4, junto com você. Jonas no capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim o melhor é morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão por essa fúria, Jonas? Parece que Deus está fazendo um aconselhamento com Jonas. A razão para essa tua ira, a razão para essa tua fúria. Deus faz algumas perguntas certeiras, dando oportunidade para Jonas responder de maneira correta, para tratar o seu coração. Mas Jonas continua ainda dominado por si mesmo e pelos seus ídolos. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria à cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu alegria, grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto que ele quase desmaiou. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Mais uma vez Deus, paciente. Jonas dá um showzinho, faz a sua birra, e Deus pacientemente faz uma pergunta a Jonas, e Jonas ainda não compreende e responde: sim, Senhor, estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena desta planta. Embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Aqui está, então, mais uma vez, o capítulo 4, e que há um desfecho interessantíssimo. Mas interessante olhar para o livro como um todo, e é o que eu quero fazer nessa noite, fazer uma recapitulação e pegar os 3 pontos principais do livro de Jonas. Os 3 grandes do livro de Jonas. Aliás, grande é uma palavra que se repete bastante no livro de Jonas. É a grande cidade, é o grande temor, é o grande peixe, é a grande alegria, é a grande cidade. E o grande se repete pelo menos por 7 ou 8 vezes no livro de Jonas. Mas há 3 grandes coisas aqui no livro de Jonas, que o livro de Jonas trata: a grandiosidade do nosso pecado, a grandiosidade da graça de Deus e a grandiosidade da missão de Deus.
Porque falamos de muitas coisas, mas é interessante que o livro de Jonas é o livro mais missionário do Antigo Testamento. E precisamos falar desse assunto também. Precisamos falar disso. Mas é interessante que há uma tendência do nosso coração em ignorar sempre a Deus, e os seus planos, a sua vontade e a sua voz. E o resultado dessa negligência de não ouvir a voz de Deus é porque nós não compreendemos esses três grandes ainda do livro de Jonas: a grandiosidade do nosso pecado, a grandiosidade da graça de Deus e a grandiosidade da missão de Deus. Se a gente está dependendo de qualquer coisa para ser feliz nessa vida, que não Deus, é porque a gente minimizou o nosso pecado, a graça de Deus e a missão de Deus. Não somente ateus, agnósticos, outros incrédulos desprezam a Deus, como a gente imagina. Mas nas nossas igrejas, cristãos, discípulos de Cristo, têm colocado Deus na prateleira e têm colocado a sua própria vontade no centro. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos desprezando a Deus. É porque a gente ainda não entendeu o quanto o nosso pecado é grande. É que a gente ainda não entendeu o quanto a graça de Deus é grande. É porque a gente ainda não entendeu o quanto é grande a missão de Deus. D.K. Bill vai dizer assim: tudo que seu coração se agarra ou confia para obter a máxima segurança, esse é o seu objeto de adoração. Esse é o seu objeto de adoração. O que o meu coração está se agarrando? Para ser feliz? Para ter uma vida completa, plena? Se não é o Senhor, a gente não entendeu essas três coisas. Por quê? Primeiro, a grandiosidade do nosso pecado. Eu gosto muito de olhar para o verso 5. Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Porque ele queria ver, ele construiu ali inclusive um abrigo, e ele sentou ali para esperar o que aconteceria com a cidade. Porque quando termina o capítulo 3, diz assim em verso 10, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Porque Jonas havia dito, 40 dias e o Senhor vai destruir a cidade. 40 dias se passaram, 40 dias se passaram e Deus não destruiu a cidade. Você imagina aquela última noite, na virada do dia, aquela cidade que estava ali em prantos, em oração, pano de saco, cinzas, clamando ao Senhor por misericórdia, e Deus ouviu. E o texto vai dizer que Deus então muda, se arrepende, da perspectiva do autor de Jonas, dizendo que Deus mudou. Deus não vai destruir a cidade. Já passou, 41º dia chegou. E Jonas, no capítulo 4, verso 5, diz que ele saiu, foi para um lugar, construiu um abrigo, eu vou observar daqui a cidade. Porque Deus é esse que muda de ideia constantemente. Quem sabe ele muda de ideia mais uma vez e destrói a cidade. Ele ainda não estava satisfeito. 40 dias tinham se passado, Deus não havia destruído, mas ele ainda espera que algo aconteça à cidade. Não é interessante? Não é que Jonas estava esperando Deus mudar de ideia naqueles primeiros 40 dias, porque já havia passado. Foi depois. E ele quer ver ainda se Deus vai tratar com aquela cidade, se Deus vai destruir aquela cidade. Ele ainda não havia olhado para si mesmo. Quem sabe Deus muda de ideia. Mas exceto Deus, que é o personagem central de todo esse livro, todos os outros personagens deste livro são dignos de censura. Quer seja Jonas, quer sejam os marinheiros, quer sejam os ninivitas. Jonas pela sua teimosia, rebelião orgulhosa, os marinheiros pelo fato da sua adoração a falsos deuses e a Nínive pela sua maldade e crueldade. Todos possuem pecados. Isso nos leva a pensar que pecado não faz acepção de pessoas. O pecado atinge a todos. Idólatras, profetas, aqueles que não estão nem aí, o pecado atinge a todos. Todos estão e são alvos do pecado. O pecado alcançou o coração de Jonas de tal forma que ele não conseguia enxergar mais nada.
O pecado alcançou os marinheiros a bordo daquele navio. O pecado alcançou o coração dos ninivitas, uma cidade, metrópole, e tão conhecida. O pecado alcançou a mim e a você. Não é só lá fora que há pecado. É pecado aqui dentro também. Foi fácil para Jonas desprezar os ninivitas por causa da sua maldade e da sua perversidade. O que ele não podia ver era a sua própria perversidade, o seu próprio coração. É como na parábola do filho pródigo, como eu já disse outras vezes. E parece que é um paralelo tão grande aqui de Jonas com o filho pródigo. Com o filho mais velho, quem sabe. Agora Jonas está agindo como? Percebendo e olhando para si mesmo. Eu sigo todas as regras, eu faço parte do povo de Deus. Como existem tantos julgamentos e pensamentos no povo de Deus? Por que os outros não agem e não possuem o mesmo compromisso que eu tenho? Por que os outros não se importam como eu me importo? Por que os outros não têm o mesmo pensamento, a mesma teologia? Eu faço tudo certo, eu obedeço às regras, eu participo de todos os programas, eu tenho mais compromisso com as atividades da igreja. Eu começo a olhar os outros e eu começo a medi-los, a partir de mim mesmo. E Jonas está olhando para os ninivitas a partir dele mesmo. Eles não merecem. Mas é impressionante como Jonas não percebe que ele mesmo também não é alvo dessa perfeição, mas e sim do pecado. Mas antes de ir demasiadamente longe na condenação de quem sabe desses que chamaríamos de legalistas, precisamos falar também desse outro lado, mais sutil, daqueles considerados irmãos mais novos, aqueles que vão e fazem o que dão na cabeça, os libertinos. E esses julgam inclusive aqueles que caminham de acordo com as regras, entendendo que isso é uma autojustiça, e eles criticam, e falam, eu prefiro ser diferente. Ele também está agindo com autojustiça. Aqueles que são alvos da autojustiça, julgam os outros com autojustiça, e eles olham aqueles da autojustiça, condenando com a sua própria autojustiça. É uma loucura a vida de um ser humano. É uma loucura. O pecado nos cega. O pecado faz a gente olhar para os outros de uma maneira que a gente não olharia para si mesmo. É o que Jonas faz. Jonas olha para o povo de Nínive de uma maneira que ele não olha para si mesmo. Crentes em Jesus Cristo olham para os outros e julgam os outros, medem os outros de uma maneira que não olham para si mesmos. E deixa eu dizer para você, tanto aqueles que seguem as regras e fazem tudo bonitinho, e como aqueles que não seguem, ambos estão julgando-se, estão de lados opostos. E Deus está dizendo, existe um outro caminho, mas vocês não perceberam ainda. Existe um outro caminho, mas ainda parece que não faz parte do pensamento de vocês. Independente de onde cada um de nós se encontra, na linha dessa justiça própria, todos nós estamos empinando narizes, de alguma forma, para alguém que é diferente de nós. Nosso mecanismo de sobrevivência corrompido pelo pecado nos faz pensar, eu preciso acreditar que eu sou melhor do que alguém. Nós não nos medimos e dizemos, eu sou pior. Eu sou melhor porque eu faço isso. Eu sou melhor porque eu não sou como esse, que faz tudo isso e se acha melhor. Ele também está se achando melhor. Ambos estão totalmente longe. Essa ânsia desenfreada de manter a autoconfiança, uma autoestima, é esse padrão da nossa humanidade decaída. Ah, como o nosso pecado é grande. É a grandiosidade do pecado. É o que o livro do Jonas fala do início ao fim. O pecado é tão profundo que a gente deveria confessar como Davi, no Salmo 51, verso 3 e 5, diz, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre está diante de mim. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi reconhece que não existe nenhum momento da sua trajetória, do curso de sua vida, onde o pecado não estivesse manchando
não estivesse maculando as suas atitudes. Toda a nossa história pessoal é marcada pela corrupção do pecado. Deixa eu lhe dizer, se você ainda não entendeu isso, o pecado, o nosso pecado, não é um mau hábito que nós adquirimos ao longo do caminho, ao longo da vida, ao longo do nosso percurso. O pecado faz parte da nossa natureza pecaminosa. Não é um mau hábito que você adquiriu no caminho e que quando você quiser, você vai interromper. Nós já ouvimos ao longo dessa série, não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Pecado a gente não brinca. Na teologia, aquilo que os teólogos falam sobre a doutrina da depravação total. É o pecado afetando todas as partes do nosso ser. Todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, até mesmo as nossas melhores ações, elas estão corrompidas. E não há salvação para nós, a não ser que haja intervenção da parte de Deus. É isso que é chamado de depravação total. Mas felizmente, aquilo que também na teologia é chamado de graça restritiva de Deus, que impede que cada um de nós se aprofunde na lama do pecado até a última gota. Porque se fosse assim, esse mundo já não existiria. Não existiria. É a graça restritiva que nos impede, de alguma forma, de ir até o fim. E quando a gente entende isso, irmãos, é desespero. É desespero. Mas é interessante que desespero sempre precede libertação. Na economia de Deus, a morte precede a vida, o sofrimento precede a glória, sempre. A cruz precede a honra. Essa é a grandiosidade do nosso pecado. E é o que o livro de Jonas tanto fala. Pecado de Jonas, pecado dos marinheiros, pecado dos ninivitas. Falamos tanto de Jonas, mas isso não quer dizer que nós estamos aqui passando a mão na cabeça dos ninivitas. Tadinhos, que bom que eles foram perdoados. Os pecados deles eram gravíssimos. Gravíssimos. É por isso que Deus diz: vai e prega contra ela, porque a sua maldade chegou até mim. O cheiro que chega é horrível. Mas de Jonas da mesma forma. Mas há um outro grande nesse livro de Jonas: a grandiosidade da graça de Deus. A graça de Deus é ainda muito maior do que o nosso pecado. Toda a história de Jonas é o ir de Deus atrás de perdidos, fugitivos, de caídos, de pecadores. É a maravilhosa graça de Deus. Entendemos, creio eu, que ao final desta série, tudo aquilo que Deus fez de maneira implacável para ir atrás de Jonas e do povo de Nínive. A boa notícia é que a capacidade de Deus em limpar as coisas, em arrumar as coisas, é infinitamente maior a nossa capacidade de bagunçar as coisas. A gente tem uma facilidade enorme de bagunçar as coisas, de colocar as coisas fora de ordem, de colocar as coisas fora de prioridade, de escolher segundo o nosso próprio coração, de decidir contra tudo e contra todos. Eu vou fazer a minha vontade. E Deus, na sua infinita graça, vai atrás desses pecadores. Ele vai atrás desses pecadores. Isso não quer dizer que Deus vai atrás, que não haja sofrimento para esses. Mas Deus vai atrás, em busca de redenção. E essa é a maravilhosa notícia. Sim, o nosso pecado chega mais longe daquilo que a gente pode imaginar. Isso é para os morais, para os imorais, para os religiosos, para os irreligiosos, para aqueles que estão próximos de Deus e para aqueles que estão distante de Deus. Mas a graça de Deus chega ainda muito mais longe. A graça de Deus é tão grande, tão volumosa, tão ampla, que rastreia todos os tipos de fugitivos. Não há como escapar. E pela graça de Deus, Ele os alcança. Ninguém é tão bom que não precise da graça de Deus. E ninguém é tão mau que não possa recebê-la. Essa é a maravilha do Evangelho. A graça de Deus significa que não existe nenhum lugar
que você pudesse estar agora. Não existe nenhum lugar que você esteve no passado. Não existe nenhum lugar que você vai no teu futuro que você consiga ficar longe da graça de Deus. A graça de Deus te alcança. Ela te rastreia. Não existe esse lugar. Talvez você vai dizer, pastor, mas você não conhece a minha vida. Você não conhece a minha história, você não sabe o que eu fiz. Você não sabe os pecados que eu continuo praticando até hoje. Você não sabe quantas vezes eu ignoro Deus na minha caminhada, na minha jornada. E Deus está dizendo, Deus sabe de tudo isso. E mesmo Deus sabendo, aliás, Deus é aquele que sabe o pior, a única pessoa que sabe o pior de você. Esse é Deus. Mas é a pessoa que mais te ama nesse mundo. Teu marido, a tua esposa, teu pai, tua mãe, teu filho, eles não sabem quem é você. Deus sabe. Deus sabe os pensamentos que estão na tua mente agora. E apesar dele saber tudo isso, é a pessoa que mais te ama nessa vida. Esse é Deus, essa é graça, isso é graça. Sabe dos momentos mais terríveis na vida de Jonas? É quando ele vê o povo se convertendo. Porque no primeiro momento em que Deus veio a Jonas, fala, levanta-te Jonas, vai à grande cidade de Nínive. Deus dá uma ordem, ele foge e faz toda aquela odisseia que a gente conhece. Até o momento que ele teve que obedecer, ele teve que ir. E ele foi. E o povo se converte. E há um avivamento. Pior sermão. Não se preparou, não queria. Coração birrento. Mas as pessoas se convertem. Um dos maiores avivamentos da história, uma cidade inteira se converte. Jonas, naquele momento, a sua derrota declarada. Mas impressionante, porque poderia ser na vida de Jonas o dia mais excelente que ele poderia viver em toda a sua vida. A maior derrota de Jonas foi o melhor dia da sua vida. Eu não sei até quando Deus vai ter que, como a gente diz, quebrar as nossas pernas, nos colocar de joelhos, nos rendermos e dizer, Senhor, a tua vontade é melhor, derrotados. Mas ainda naquele dia, será o melhor dia das nossas vidas. Será a maior experiência das nossas vidas, porque nós veremos a graça de Deus sendo manifestada a nós de uma maneira ímpar, incalculável. É a graça de Deus, é a graça de Deus. A prova da graça de Deus é a cruz. E em virtude daquilo que Cristo realizou na cruz, a gente pode nos apropriar dessa graça e caminhar o caminho de mortificar o pecado na nossa vida. Ou a gente faz isso, ou o pecado nos arrebenta. Ainda que no início pode parecer a melhor das decisões, a melhor das escolhas, o melhor dos caminhos, está parecendo tudo tão maravilhoso. Parece que está tudo colaborando, parece que está tudo indo na mesma direção, está tudo maravilhoso, está tudo dando certo. Para estes eu recomendo ler o Salmo 73. Eu não sei você, mas eu já me vi assim também. O Salmo 73 é o salmista dizendo, não me valeu a pena obedecer ao Senhor. Porque eu vejo os ímpios, aqueles que não obedecem, e esses é que estão prosperando, esses é que estão levando uma boa vida, é esses que estão desfrutando do melhor que a vida pode oferecer. Até o momento que o salmista, ele fala assim, inutilmente lavei as minhas mãos da impureza. Inutilmente. Até quando ele ajusta o foco. Ele vê a grandiosidade do seu pecado, ele vê a grandiosidade da graça de Deus. E ele diz, até quando eu entrei no santuário do Senhor. E ali parece que o foco foi ajustado. E ele diz, a estes, não é a graça que está reservada. Como um antigo professor amigo meu dizia, é a graxa que está reservada. Porque esses vão escorregar e vão cair. Esses vão escorregar e vão cair. Quanto a mim, eu estou nas tuas mãos. E é o Senhor que me sustenta. E o melhor que eu posso ter nessa vida é o Senhor. Que bem maior eu tenho? O Senhor. Isso é graça. Isso é graça. E no livro de Jonas, a gente vê Deus sendo gracioso com ele e com o povo de Nínive.
Aliás, o povo de Nínive, a cidade de Nínive, depois desse período, teve uma vida próspera. O livro do profeta Naum vai dizer que a riqueza da cidade de Nínive era infindável. Cidade próspera, que viveu a bonança naquela geração que se arrependeu. Mas a gente vai falar sobre a geração futura. Terceiro, grande é o nosso pecado, grande é a graça de Deus, mas como disse, grande também é a missão de Deus. É o livro inteiro de Jonas, desde o primeiro versículo: levanta-te, Jonas, e vai. Você tem uma missão, que é cumprir a minha missão, porque Deus está em missão desde o início de todas as coisas, de transformar esse mundo presente no mundo por vir. Deus está interessado em pessoas de todos os tipos, tribos, línguas e nações. Num sentido último, isso foi tão verdade no Antigo Testamento, como foi no Novo Testamento. Por séculos antes de Cristo, Jonas mostra tão vividamente sua missão, estendeu-se claramente àquelas pessoas de outras etnias, de outras culturas, porque Deus tem um propósito de alcançar a todos. Mas não podemos deixar de falar, depois de tudo que ouvimos, que Jonas é o livro mais missionário dos profetas antigos. Havia uma missão. O livro começa com: levanta-te. No capítulo 3, pela segunda vez, levanta-te. Jonas estava ainda na praia, todo sujo, quem sabe todo branco por causa daquele ácido da barriga do peixe, durante aqueles 3 dias. Mas perceba que não adianta fugir da sua obediência de proclamar o que Deus havia pedido. Você tem uma missão, vá à grande cidade de Nínive. Temos uma forte tendência de olhar, de julgar, de comparar pessoas que são diferentes de nós, que pensam diferente de nós, que se vestem diferente de nós, que creem de forma diferente, que possuem uma teologia diferente. Jonas tinha um orgulho, um ídolo, como nós temos os nossos. E a história de Jonas confirma o coração de Deus em alcançar todos os tipos de pessoas. Jonas teve que lidar com essa grandiosidade, a grandiosidade da missão de Deus. Jonas, como muitos em nossos dias, estão à procura de significado e de propósito na vida. Muitos estão procurando ainda significado e propósito. E Jonas o entendeu, não havia entendido ainda. E isso trouxe uma inquietação no seu coração, levando Jonas a fugir, a dormir, a não orar, ou orar quando não tinha mais o que fazer, mas não se arrepende por completo, obedece de má vontade, obedece pela metade, faz de qualquer jeito, não se alegra com aquilo que Deus se alegra, não desfruta da graça manifestada a outros, não compreende os planos de Deus, constrói ídolos no seu coração, é dominado por esses ídolos, se ira contra Deus. Tudo isso porque ele não compreendia a grandiosidade da missão de Deus. E é impressionante que Deus chama pessoas falíveis, como Jonas, como eu e você, para cumprir a missão que Ele nos deixou. Por que Deus não chamou outro, que poderia muito mais facilmente cumprir a missão de proclamar as boas novas à cidade de Nínive? Por que Deus não chama outros? Porque há um propósito. E o propósito é que nós entendamos o nosso propósito, o nosso significado. Deus quer que nos juntemos a Ele, na missão dEle, de resgatar e redimir todos os povos, lugares e coisas. Ele quer ver cristãos, discípulos de Cristo, redimindo a cultura ao seu redor, para a honra e glória do nosso Deus. Deus quer que aqueles que a quem Ele redimiu, trabalhem para transformar esse mundo corrompido. Famílias, igrejas, governos, empresas, tudo para a glória de Deus, dando resposta à oração do Senhor: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus.
Ao nos redimir, Deus não apenas nos resgata de nossos pecados, mas para fazer alguma coisa. Às vezes a gente acha que Deus nos resgatou de e ponto final. Parece que não há mais nada para se fazer depois do resgate. Deus nos resgatou, ótimo, agora eu vou viver a vida que eu sempre quis, para mim mesmo, com os meus sonhos, meus planos e projetos. E Deus está dizendo, não, eu resgatei você para alguma coisa. Enquanto a gente não entende esse para, há uma inquietação no coração, como houve uma inquietação no coração de Jonas. Alguns passam a vida inteira com essa inquietação, tentando encontrar significado, propósito. Quanto de nós não passa a vida inteira fabricando os próprios motivos para viver? Talvez criando filhos da melhor forma, para que eles fiquem bem. E se o fizerem, pensaremos que a nossa vida valeu a pena. Alguns de nós estão construindo carreiras, entendendo que talvez ali seja o propósito. Leon Tolstói enfrentou uma crise de meia-idade, aquele romancista russo, e num dos seus livros, Uma Confissão, ele faz uma pergunta: existe algum significado em minha vida que a morte inevitável que está me esperando não destrua? Será que existe algum significado inevitável que a morte não destrua? E se a nossa resposta não for a missão de Deus, qualquer coisa que a gente colocar nesse lugar vai nos trazer inquietação. Essa é a pergunta de todo ser humano. Aliás, não é a pergunta somente dos cristãos, é de todo ser humano. As pessoas vivem seus dias na tentativa de encontrar significado e propósito. Elas vão para suas carreiras, para os seus sonhos, para os seus projetos, para os seus planos, para as suas conquistas, para as suas realizações, para as suas compras, para as suas roupas da moda, para os seus carros, para as suas viagens, para as suas casas. E quando não conseguem, elas se frustram, elas entram em depressão, elas tomam remédio, elas se afundam no trabalho, no workaholic, elas destroem relacionamentos, elas destroem a família, elas se afundam nas drogas, elas se afundam nos vícios, elas se afundam no sexo, elas se afundam na pornografia, elas se afundam nos seus hobbies, elas se afundam no culto ao corpo, elas se afundam nas redes sociais, elas se afundam na cultura da imagem, elas se afundam na cultura da celebridade. E a gente vê isso nas músicas, a gente vê isso nos filmes. Aliás, o filme que está em moda agora, deixa eu lhe falar, talvez você vai me olhar meio estranho agora, mas está o filme da Barbie aí. Ah, vai, pastor, isso é coisa infantil. É um dos filmes mais existencialistas feitos nos últimos dias. E que a grande pergunta do filme é: what was I made for? Por que eu fui criada? A grande pergunta do filme: por que eu fui criada? Essa pergunta está ecoando no coração de todas as pessoas nesse universo. Mas entender alguém, um ateu, agnóstico, alguém um incrédulo, que não conhece o Senhor, fazer essa pergunta, eu compreendo. O interessante é ver cristãos, discípulos de Cristo, que não entenderam ainda a grandiosidade da missão. Discípulos de Cristo que foram alvos da missão sendo alcançados, mas não estão nem aí com a missão de Deus, aquilo que Deus está fazendo nesse mundo. Só estão preocupados com si mesmos. A pergunta do filme da Barbie é a representação da nossa cultura, da nossa geração. E essa pergunta está ecoando. Em um dos livros do Wayne Cordeiro, ele traz uma ilustração dizendo assim, que há 100 anos atrás, um russo andando, um rabino russo andando pelas ruas da cidade, procurando entender o propósito, o significado da sua vida ali em oração, quem sabe, numa noite de fria na Rússia, e ele caminhando, com as mãos no bolso, o pensamento em Deus, e a pergunta ecoando: qual o significado, qual é o propósito da minha vida? Já com o coração frio, não apenas por causa do clima, mas porque já não estava entendendo mais a sua vida.
até o momento que ele não se percebe e ele entra numa zona militar. E quando ele entra nessa zona militar, um soldado vem até ele e diz: quem é você? Identifique-se. E ele, ainda meio distraído, diz: como? Não entendi. Quem é você e para onde você está indo? E aquele rabino disse para aquele soldado: quanto é que você ganha por mês? Ou melhor, por dia? E aquele soldado, sem entender muito o que estava acontecendo, disse: mas por que te interessa o meu salário? Quanto eu ganho por dia? E ele responde: eu vou te pagar o dobro, para que todos os dias você me faça essa pergunta: quem é você e para onde você está indo? Porque são as perguntas mais importantes da nossa vida. E alguns de nós estão desprezando. Quem é você? Quem é você, Jonas? Para onde você está indo, Jonas? Quem é você, Luiz? Para onde você está indo, Luiz? Quem é você e para onde você está indo? É a grandiosidade da missão. É um livro inteiro falando para Jonas: Jonas, levanta-te e vai. Jonas, eu quero alcançar esse povo e eu quero te usar. Levanta-te e vai. E Jonas não entende. E Jonas não entende. Até quando a gente vai vaguear nesse mundo, sem destino, mesmo dentro das nossas igrejas, sem entender o motivo pelo qual a gente foi criado? Essa pergunta que fica ecoando, eu vi acontecendo nas igrejas na Europa. E é a mesma coisa que eu tenho visto acontecendo nas igrejas no Brasil. O que me entristece. Pessoas que ainda não entenderam a missão de Deus e o que Deus está fazendo. Não entenderam a grandiosidade do pecado, não entenderam a grandiosidade da graça de Deus e não entenderam ainda a grandiosidade da missão de Deus. Deus vai cumprir os seus propósitos neste mundo. A pergunta é: estou eu disposto a participar disso ou não? Há uma convergência desses três grandes: a grandiosidade do pecado, a grandiosidade da graça e a grandiosidade da missão de Deus. Em um momento na história, elas se convergem e elas se unem de uma forma maravilhosa. Sabe onde é esse lugar? A cruz. A cruz é a maior evidência desses três grandes. A grandiosidade do pecado está refletido na cruz. A grandiosidade da graça está ilustrado na cruz. A grandiosidade da missão de Deus está escrito lá na cruz. Ou a gente entende isso com clareza, ou a gente vai continuar patinando, como Jonas fez. A cruz, na cruz, na cruz. Na cruz, instrumento de Deus que destrói a fortaleza do pecado. É na cruz a evidência mais linda e mais bela do que significa a graça de Deus. E na cruz a gente vê Deus cumprindo a sua missão até o último grau de exigência que era necessário, a entrega do próprio Filho para ali morrer. Quero concluir. Uma das coisas mais fascinantes no livro de Jonas é o seu final. Verso 11, no capítulo 4, vai dizer: contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? É o final em suspenso. Da mesma forma que termina a parábola do filho pródigo. Teu filho chegou, o teu irmão chegou, o teu irmão voltou. Não deveria eu estar fazendo festa? Ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi encontrado. Há uma pergunta, e a parábola termina, e não há uma resposta. O livro de Jonas acaba sem uma resposta. Por quê? Por que não há uma resposta? Por que a gente não sabe o que aconteceu com Jonas? Será que ele falou: é verdade, eu me rendo, como nós cantamos essa noite? Mas o livro termina sem resposta. Deus quer que Jonas olhe para si mesmo. Deus, que Ele quer que ele reconheça que
as maneiras pelas quais ele continua a negar a graça de Deus e os modos pelos quais ele se apega à sua própria justiça, não é suficiente. É como se Deus tivesse lançado uma pergunta flecha para Jonas. E a gente vai lendo até o final do livro essa pergunta flecha. Termina o livro, a flecha desaparece. E quando a gente menos percebe, essa flecha está vindo em nossa direção. Ela atinge o nosso coração. É por isso que termina. Pelo menos por 2 motivos. Para que a gente, quem sabe, possa contemplar toda a história, refletir e apresentar a nossa própria conclusão. Porque, como disse no início, nós temos muito de Jonas. Nós temos muito de Jonas na nossa própria vida. E nós precisamos responder da mesma forma que a gente imagina que Jonas deveria responder. Um segundo motivo é para apontar para um Jonas maior, um Jonas perfeito, porque séculos depois desta história aqui, veio um outro que disse para os seus ouvintes: eu sou muito maior do que Jonas. Primeiro porque, como Jonas, Jesus também teve que deixar a perfeita zona de conforto ao lado do seu pai e teve que descer, como Jonas teve que descer. Jonas recebeu uma missão de pregar para os seus inimigos. Jesus também recebeu uma missão de pregar para os seus inimigos. Romanos 5,8 vai dizer que Deus nos amou e Cristo morreu por nós, a nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Enquanto Jonas teve que apenas pregar, Jesus teve que fazer muito mais, não apenas pregar, mas morrer pelos seus inimigos. Enquanto Jonas original foi apenas dado como morto, Cristo de fato morreu literalmente, mas ressurgiu dos mortos para nos reconciliar com Deus. Deus estava irado com os ninivitas. E Paulo vai dizer aos Efésios que nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus também. Mas teve algo que Jonas acertou. Volte a sua Bíblia lá, no capítulo 2, o verso 9. Aliás, a única coisa que Jonas acerta o alvo neste livro. E brinquei até com vocês no passado de que o versículo 10 só vem depois do 9. É porque o 9, de fato, é um versículo muito especial. O versículo 9 vai terminar dizendo: a oração de Jonas, a sua última frase, suas últimas palavras foram: a salvação vem do Senhor. Literalmente em hebraico está escrito Jeová Yeshua. Que depois de um tempo houve uma junção das duas palavras e surgiu o nome, Yoshua. E que depois de muito tempo houve uma derivação e se chegou ao nome Jesus. Jonas estava terminando a sua oração, sabe dizendo o quê? Jesus. Porque Jesus literalmente significa Deus é salvação. A salvação vem do Senhor. É o nome de Jesus aqui no final. Jonas, pelo menos em sua oração, estava se rendendo àquele que era muito maior do que ele. E é por isso que a gente precisa aprender, olhando para o final de Jonas, é dizer: e aí? Como disse para vocês, a história de Nínive, depois desse período, foi uma cidade muito próspera. Mas se você for ler, por exemplo, o livro de Naum, você vai ver que é uma condenação muito grande para Nínive, porque ela novamente se afastou e começou novamente a ter caminhos odiosos diante do Senhor. E Nínive caiu, Nínive foi destruída, não foi para sempre. Chegou, houve uma transformação momentânea, houve um arrependimento, mas não houve uma continuidade. O Evangelho não é simplesmente um conjunto de verdades nas quais os cristãos precisam crer para serem salvos. O Evangelho é uma realidade que todos os cristãos precisam abraçar diariamente. O Evangelho não apenas nos salva da penalidade do pecado, a justificação, mas também do poder do pecado, a santificação. Nós precisamos do Evangelho, porque com o Evangelho não apenas a gente nasce para uma nova vida, mas a gente também vive essa nova vida. Como John Piper vai dizer, a cruz não é apenas um local passado de substituição objetiva, é um local atual
de execução subjetiva. E precisamos aprender isso todos os dias. É dizer para o Senhor: Deus, eu preciso de Ti. Porque ouvir toda a história de Jonas e continuar a tua vida do mesmo jeito é perder uma excelente oportunidade de transformação de vida. Olhar para a tua vida e não reconhecer a grandiosidade do pecado é ter perdido tempo. Olhar para a tua vida e não olhar e perceber que há uma grandiosidade da graça de Deus também agindo na tua vida todos os dias é perder tempo. E continuar a tua estrada, sair daqui dessas portas e continuar a tua vida como se nada tivesse acontecido, como se Deus fosse um acessório, onde você coloca Ele na prateleira e você pega uma vez por semana para vir ao culto. É muito pouco. Há uma missão. Deus está fazendo coisas maravilhosas. Deus está transformando a vida de pessoas. Deus está sendo honrado, glorificado na vida de tantos. E a gente preocupado com coisas supérfluas, com coisas que passam, com coisas que basta um segundo, muda totalmente a tua história. Muda totalmente a tua história. Tive a oportunidade de fazer capelania por 6 meses no Hospital do Câncer, no Rio de Janeiro, no INCA. E trabalhei na ala de cuidados paliativos. Aliás, foi uma das maiores experiências que eu tive na vida. E você sabe o que significa cuidados paliativos? É apenas para dar uma qualidade de vida nos últimos dias da vida daqueles que lá estão. E a tarefa de nós como capelães era irmos lá e ajudá-los nessa tarefa de viver esses últimos dias, nessa tarefa de lidar com a família, da família lidar com a realidade, de os próprios pacientes lidarem com aquela realidade, que é difícil, que é dolorosa. E um dia, no dia seguinte, estava ali, e aquele com quem eu tinha conversado não estava mais. Experiência das mais difíceis que eu vivi na minha vida, doloridas, mas de muito aprendizado, de muito aprendizado. E conversei com homens e com mulheres ali. Alguns me disseram: pastor, eu preciso, me ajude, eu preciso conversar com a minha família, eu preciso pedir perdão a elas. Preciso que o Senhor me ajude porque eu não sei como dizer. Eu preciso que o Senhor me ajude a chamá-los aqui, para que eles venham aqui. Eu não sei quantas horas eu tenho ainda. E algumas dessas oportunidades eu tive. E eu vi um homem ali dizer para sua esposa e para os seus filhos e para os netos, que foram liberados inclusive de entrarem ali: eu conquistei tudo na minha vida. Fui um dos grandes diretores executivos de multinacionais deste país. Vocês estudaram no exterior. Vocês falam no mínimo 3 línguas. Nós temos casas no Brasil, na praia, no campo e no exterior, para passar as nossas férias. Eu conquistei tudo isso para vocês, distante de vocês. Eu não amei vocês. Eu não dei para vocês aquilo que vocês precisavam. Eu amei a minha carreira. Eu amei o meu nome sendo exaltado, sendo aplaudido. Eu tenho quilos de papéis, de condecorações, de diplomas, de honra ao mérito. E tudo isso está aqui. Não me serve para nada nessa hora. E nessa minha vida, nesse meu mundo, nesse universo, onde eu pude gastar também e ter uma boa vida, a depravação também veio. Ele ali confessou pecados, confessou que teve outras mulheres, pediu perdão à esposa, pediu perdão aos filhos, pediu perdão aos netos, e ele disse: se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. E todos ali em silêncio, em lágrimas, ouvindo tudo aquilo. Mas na realidade da vida, ficaram sem palavras. O filho mais velho disse: pai, eu não sei nem por onde, eu não sei o que te dizer nessa hora. Falei: filho, eu não te chamei aqui para ouvir nada. Eu te chamei aqui para confessar, abrir o meu coração,
porque eu não posso partir daqui sem dizer a verdade para vocês. A vida que eu vivi não valeu a pena. Não valeu a pena. Não valeu a pena. Houve choro, eu orei com eles ali, eu os deixei sozinhos. Não faço a mínima ideia como aquela conversa terminou, não faço a mínima ideia como está a vida daquelas pessoas, mas aquele homem, naquele mesmo dia, partiu. Eu vi outros que naquele dia estavam dizendo assim para mim atrás do paciente: ele ainda não sabe, ele ainda não sabe. Porque estavam ainda naquele momento escondendo a realidade. E depois eu saí daquilo ali, eu chamei eles para conversar. Vocês não estão entendendo o que vocês estão fazendo, porque vocês estão fazendo isso com vocês também e com o pai de vocês. Enfrentem a verdade. Mas como? Eu não faço ideia. Eu não sei o que será da nossa vida. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para dizer para vocês que a nossa vida é um sopro. A nossa vida é um sopro. Ou a gente entende a grandiosidade do nosso pecado, ou a gente entende a grandiosidade da graça de Deus, ou a gente entende a grandiosidade da missão de Deus, e a gente entrega a nossa vida e fala: Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver para ti, onde o Senhor me colocar, aquilo que o Senhor me chamar para fazer, eu estou disposto a fazer. Não vou colocar mais empecilhos, não vou colocar mais os meus sonhos, os meus projetos acima daquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver para o Senhor. Me ajuda, Senhor, eu quero te obedecer. Não vou fazer birrinha quando o Senhor me disciplinar, porque eu não estou cumprindo a tua vontade, porque eu sei que isso é para o meu bem, Senhor. Aqueles que o Senhor chamar para me exortar: Senhor, abre o meu coração. Senhor, eu quero desfrutar da tua graça, não somente uma vez por domingo, quando aqui estou e canto músicas que falam da tua graça, mas eu quero viver a tua graça na minha semana, Senhor. Ajuda-me a entender isso, ajuda-me a viver isso. Eu quero entender a tua missão. Eu sei que o Senhor está fazendo algo maravilhoso. Pessoas nesse dia, pessoas hoje se renderam aos pés do Senhor. Famílias foram transformadas. Pessoas abandonaram os seus vícios. Pessoas abandonaram a vida de drogas, de sexo, de pornografia. Pessoas se renderam aos pés do Senhor. E a gente está preocupado com o que nesse dia? Se nosso time ganhou, é com isso que a gente está preocupado? Com o que está ocupando o nosso coração, se não é Deus? Eu não sei se amanhã eu vou encontrar algum de vocês, eu não sei se Deus me leva ainda hoje, eu não sei se Deus vai levar algum de nós, mas eu gostaria tanto que a gente aproveitasse ao máximo os nossos dias, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar a tua carreira, não estou dizendo que você tem que abandonar o teu emprego, eu estou dizendo que você tem que viver para Ele, aonde Ele te colocou. Onde é que Deus te colocou? O que Deus está falando no teu coração? Quem é você? Identifique-se. Para onde você está indo? Que resposta você vai dar?